Aposta firme, não desista, continue a lutar. A paz do Senhor, amadas, estou aqui para trazer uma palavra para vocês, né? Eu fui convidada a estar falando a respeito de ser servo. E uma pessoa que me chama a atenção na Bíblia é Maria Madalena, né? Toda a história dessa mulher me marca muito porque era uma pessoa totalmente inadequada, era uma pessoa que sofria de perturbação demoníaca e foi uma das pessoas que mais teve contato, que não se despregava de Jesus, justamente servindo, né, o Senhor. Vamos ler a Bíblia então, lá em Lucas 8, 1-3, onde começa a contar a história dela. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades, povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Bom, primeira coisa, 7 demônios saíram da Maria Madalena. Ela era uma pessoa que, se a gente fosse olhar para ela hoje, se a gente fosse olhar ela lá dentro da igreja, seria a pessoa que a gente menos poderia colocar crédito, menos a gente poderia esperar dela. Porque quem é endemoniado, quem tem espírito de perturbação, essas coisas, demora muito tempo para a pessoa reconhecer qualquer coisa, porque para as pessoas de fora sempre vai ser a doida, sempre vai ser a pessoa que não pode, não leva em consideração não, porque ela é endemoniada, ela é perturbada da cabeça. E foi a pessoa que começou a servir Jesus. Então, ou seja, ela não deixou que a situação a paralisasse, né? Ela, como se diz, ela saiu de uma libertação e já foi direto ajudar o Senhor, né? O Senhor Jesus no seu ministério, doando os seus bens para o ministério de Jesus, né? E você vê que ela era uma das mulheres que ajudava os discípulos, né, enquanto eles pregavam o evangelho. Ela estava sempre, se você for observar, por exemplo, lá mesmo no versículo 3, você vê que essas mulheres, elas seguiam Jesus. Elas estavam sempre por perto. Elas estavam ali servindo com seus bens, ou seja, dizimando, ofertando, né? Elas estavam sempre ali auxiliando. E eu vejo muito uma característica de um servo. Um servo, ele é diferente de um trabalhador. Um trabalhador, você precisa dizer o que ele precisa fazer. E ele vai lá e executa a tarefa. O servo não. O servo, ele se dispõe diferente. Ele está ali para fazer o que precisa. E Deus, ele não precisa de trabalhadores. Ele não precisa descer para nos mandar fazer alguma coisa. A gente tem que ter percepção de servo e começar a fazer aquilo que tem que fazer. A gente quer escolher tarefas, a gente quer escolher cargos, a gente quer escolher o que vai fazer. E Deus, ele requer diferente. Eu quero você à disposição. Eu quero você disposto. O que eu precisar, você vai fazer. Isso é ser servo. E Maria fez isso. Ou seja, eles precisavam de investimento financeiro para as suas viagens, né? Para as pregações. E ela o quê? Doou com seus bens. Olha que em outra ocasião também, ela seguia Jesus, né? Onde Jesus estava, Maria Madalena estava. Lá em Mateus 27, do versículo 55 a 56, fala que quando Jesus ele saiu da Galileia e foi para Jerusalém, né? No final do ministério dele, quando ele estava para ser pego, né? Pelos soldados do Império Romano, né? Quem que eram as mulheres que estavam ali observando de longe? Você vai olhar lá. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, né?
e a Maria Madalena estava lá. Ou seja, quem é servo não perde o seu senhor de vista. Pode acontecer o que acontecer. Quem é servo não perde o seu senhor de vista. Ei, você está perdendo o senhor de vista? Você ainda está com os olhos no Senhor? Quem é servo não perde o senhor de vista, hein? Maria, pensa bem. Jesus estava para morrer. Jesus estava sendo perseguido. E todas aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus poderiam sofrer a mesma coisa que ele. E Maria Madalena estava onde? Do lado de Jesus, esperando para servi-lo. A Bíblia diz isso, que estava ali, que elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Lá em Mateus 27, 55 e 56 está falando que elas haviam seguido, ou seja, elas não foram convidadas, tá? Elas seguiram ele para o servir. Não, aquilo que Jesus precisa, eu quero estar lá do lado dele, eu quero servi-lo. Ei, coração, hein? Pensa. E outra coisa também, quando Jesus ele estava para ser crucificado, ela ainda continuou seguindo ele. Ou seja, pensa, você conhece o Senhor Jesus, ele fala que ele é filho de Deus, ele ensina tudo, ele liberta, ele salva. E quando é fé, você vê aquela cena da cruz. É para abalar a fé de qualquer pessoa, não é? Só que ela não abalou. Ela continuou seguindo o Senhor Jesus. E ela estava disposta a servir Jesus. Quantas vezes as circunstâncias da nossa vida nos impedem de servir Jesus? Quantas vezes a nossa falta de fé faz com que a gente pare de servir o Senhor Jesus? De fazer, quando eu falo servir, não é você ir na igreja, não é você ir orar, não é isso. É você fazer o que tem que ser feito. É você exercer o seu papel, ajudar na obra de Deus, quando e como tem que ser feito, né? E Madalena não. Maria Madalena, mesmo com aquela situação da crucificação, ela estava servindo. Agora, a parte mais impressionante que eu acho na história de Maria Madalena, só um minutinho aqui, é quando o Jesus ele foi sepultado e ela foi uma das mulheres que observou o lugar aonde Jesus ele estava exposto, né? Tá lá em Marcos 15, do 45 ao 47. E depois, em outra ocasião, ela foi no túmulo no primeiro dia para embalsamar o corpo de Jesus, né? Às vezes a gente não imagina, a gente não se coloca no lugar que quem era Jesus para aquelas pessoas e o que aquelas pessoas esperavam que Jesus fizesse. Porque todos nós temos certas expectativas a respeito de Deus. Não é verdade? Quando você pede algo para Deus, por exemplo, você pede um milagre para Deus, você imagina que Deus vai fazer algo e quando Deus faz diferente, geralmente a nossa fé ela é abalada, né? Por exemplo, você pede para Deus, sei lá, você pede para Deus um emprego melhor. Você fala, ai Senhor, eu quero um emprego melhor, eu quero, vamos supor, eu não tô gostando aqui desse lugar que eu tô trabalhando, abre uma porta de emprego para mim. O que você pensa? Você pensa que vai vir assim uma pessoa toda engravatada e falar assim, olha, eu tenho assim, eu vou te oferecer, você é muito boa funcionária, eu vejo aqui o seu proceder, você é muito boa funcionária, eu vou te dar um emprego. Você vai ganhar 3 vezes mais do que você ganha aqui. Você, oh meu Deus, Deus ouviu minhas orações. Você imagina isso. Só que aí de repente, na semana seguinte, você tá desempregada. Aí de repente, você fica 6 meses sem emprego. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Estava acontecendo algo que ali os seguidores de Jesus, eles não imaginavam, né? Ver o Filho de Deus morto. E agora, Jesus morreu, acabou, né? E o que Maria Madalena fez? Ela fez o que tinha que ser feito. Ela foi lá, embalsamou, perfumou o corpo de Jesus.
Porque ela amava aquele Senhor, ela amava ele como o Filho de Deus, como o libertador dela, né? E quantas pessoas ali estavam incrédulas, né? Ao respeito da ressurreição de Cristo, todo mundo choroso, todo mundo ali sem entender por que ele tinha que se entregar. Eles ainda não entendiam, não tinham esclarecimento como a gente tem hoje em dia, né? Eles não tinham noção. Então, assim, era uma situação difícil, né? Era uma incredulidade, era uma situação de inconstância. E ela mesmo assim, ela continuou servindo. Tanto que quando ele apareceu, foi para ela e outras mulheres que estavam com ela que ele apareceu primeiramente. Então, assim, eu vejo que um servo, sabe, o que eu aprendo com essa história? Eu aprendo que a pessoa que tem um coração de servo, ela jamais vai chegar para você e falar assim: eu vou fazer isso para te ajudar. Um servo, ele fala ao contrário: em que eu posso te ajudar? O que está precisando para ser feito? Como que eu posso contribuir para aquilo que precisa ser feito? E, gente, vamos, né? A gente vê tão pouco isso na igreja, né? A gente, infelizmente, as pessoas querem fazer apenas o que gostam. Infelizmente, as pessoas só querem exercer o cargo de maior destaque, aquele em que todo mundo vê, aquele em que todo mundo nota e aquele que todo mundo aplaude. Só que quantas vezes eu vejo que departamentos dentro da nossa igreja, né, estão defasados, às vezes por falta de pessoas que poderiam simplesmente dizer: em que eu posso te servir? Não é verdade? Eu penso que uma mulher de atitude, ela é uma mulher serva. Uma mulher que tem atitude na presença de Deus, ela não vai escolher aonde ela vai botar a mão. Ela vai botar a mão aonde é o lugar de necessidade. Continuando. Para mim é uma felicidade muito grande quando as pessoas reconhecem, né, essa característica de uma atitude que eu acho muito importante para qualquer cristão, que é ser servo, né? Sobre a minha vida, eu fico muito feliz, sabe? Porque verdadeiramente quando eu entreguei minha vida pro Senhor, foi uma das coisas que eu disse que eu não iria, né, escolher aquilo que eu ia fazer, mas que tudo que o Senhor colocasse na minha mão, eu ia fazer de bom coração, ia tentar assim dar o meu melhor. E Deus sabe o quanto eu sou feliz, né, de servir aos irmãos, servir as irmãs. Sempre eu fico muito triste quando eu não consigo ajudar, não consigo, às vezes preciso dizer um não por motivo de força maior, porque eu me alegro muito de fazer as coisas para Deus, porque assim, quando eu estava no mundo, eu fazia as coisas, né, para me agradar, ao meu bel prazer. E eu nunca me importei com o que Deus estava pensando, o que Deus requeria de mim, quais eram os planos e projetos do Senhor para minha vida, né? E uma das primeiras coisas na minha oração de entrega ao Senhor foi onde eu coloquei meu coração. Eu falei: Deus, eu fiquei tanto tempo sem te servir, sem fazer nada para o Senhor, que aquilo que eu tiver que fazer, né, para o Senhor, eu vou fazer de grato coração, né? Vou fazer com um coração muito grato, porque eu quero verdadeiramente servir o Senhor, né? E saiba que ter este coração não nos diminui nada, não faz a gente ser bobo, não faz a gente ser capacho dos outros, mas pelo contrário, sabe, gente? A gente vê Deus operando em áreas nas nossas vidas que a gente nem imaginava, sabe? A Bíblia diz que Deus não nos deve nada, né? Coisa alguma. Então, assim, verdadeiramente o Senhor, Ele
assim, nos dá em dobro, sabe? Tudo aquilo que nós dispomos a Ele, tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Claro que de coração, um coração grato, um coração servil, um coração que verdadeiramente faz por amor, você vê Deus assim agindo em coisas que às vezes você nem entregou para Ele em oração, mas que Ele sabia que era a sua necessidade e sabia que era o desejo, né, do seu coração. Às vezes a gente nem ora por certas coisas e Deus se dispõe a fazer por nós, né, aquilo que nós precisamos. Então, assim, para você que até hoje não conseguiu se adequar, para você que até hoje ainda não tinha conseguido fazer algo verdadeiramente assim, com esse sentimento de servidão, com esse sentimento no coração, de fazer aquilo que precisa e não aquilo que você quer, vale a pena. Vale a pena porque eu tenho visto Deus operar na minha vida tremendamente. Eu tenho visto Deus fazer coisas assim através da minha vida que eu fico totalmente assim perplexa com tamanho poder. E eu tenho visto Deus fazer na minha vida, sabe? Por causa dessa minha entrega, por causa desse coração de não olhar. Às vezes a gente vai fazer as coisas para Deus, a gente se decepciona com as pessoas porque a gente encontra tantas barreiras, né? Mas se você não olha para isso, se você entrega para Deus, Deus além de prover, porque a obra é dele, é tudo dele e é para ele, porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Então, assim, Deus além de prover para fazer o que tem que ser feito, Deus ainda te recompensa com honra, com presentes do céu, né? Com aquilo que seu coração deseja, né? Então é assim, ser servo de um Deus maravilhoso, um Deus que te chama de filho, só faz a gente ter benefícios, sabe? E eu acho que é uma atitude que qualquer mulher de atitude tem que ter, sabe? É ser servo. Bom, eu fico por aqui. Hoje foi assim meio tribulado. O vídeo cortou, Samuel gritando, passando na frente. Mas amém, glória a Deus. Que vocês possam ter recebido algo do Senhor nessa noite. Amém? Fiquem com Deus, a paz. Não pare, não pare.